Agora que já sabemos como interpretar as fórmulas a partir de uma estrutura e uma função das variáveis em elementos do meu domínio, podemos definir formalmente o conceito de satisfatibilidade, insatisfatibilidade, fórmula válida ou fórmula inválida. Então, iremos dizer que uma fórmula φ ela é satisfatível se existem uma estrutura I e uma função S, tal que a fórmula φ é satisfeita na estrutura I com a função S. A gente vai dizer que uma fórmula φ ela é insatisfatível se para toda estrutura e toda função S, φ não é satisfeito em I com S. Ou seja, ela é satisfatível se existe uma estrutura e uma função S, e ela é insatisfatível se toda estrutura e toda função S não satisfazem. A gente diz que uma fórmula φ ela é válida ou tautológica se toda estrutura e toda função S são tais que φ é satisfeita em I com S. Neste caso, como vale para toda estrutura I e S, a gente representa normalmente só a fórmula φ, né? Porque ela vale para qualquer estrutura I com S. E por fim, a gente vai dizer que uma fórmula ela é falsificável se existe uma estrutura e uma função S, tal que φ não é satisfeito em I com S. Tá? Então, notem que essas definições elas são semelhantes às definições de lógica proposicional, né? Só que lá a gente falava existe uma função de valoração e aqui a gente está falando de estrutura e função S. Lembrando, a estrutura interpreta os símbolos constantes, os símbolos funcionais e os símbolos predicativos sobre um determinado domínio e a minha função S diz quais são os valores das minhas variáveis. Que a partir disso a gente sabe dizer de forma categórica, através de uma definição recursiva, se a fórmula φ é satisfeita em uma estrutura I com S, se sim ou não, como a gente definiu ali na nossa noção semântica, né? Ou seja, com aquela nossa noção ali recursiva. Tá? Então, só para finalizar, uma fórmula φ ela é satisfatível se existem uma estrutura e uma função S. É falsificável se existem funções tal que não satisfaz. Ela é válida se ela é satisfeita para toda estrutura I e toda função S, e ela é insatisfatível se ela não é satisfeita para toda estrutura I e S. Tá? Vejamos um exemplo. Se a gente quisesse demonstrar que não para todo x, φ implica que existe x não φ. Bem, para a gente demonstrar que isso é uma fórmula válida, o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar que para qualquer estrutura e função S, essa estrutura e a função S vale não para todo x φ, implica que existe x não φ. Ou seja, para qualquer estrutura que eu pegar I e função S, eu tenho que demonstrar que se não para todo x φ é satisfeito em I com S, então é porque essa mesma estrutura I satisfaz a fórmula existe x não φ com S. Tá? Então é um se, então eu vou partir do meu se, né? Ou seja, se eu tenho não para todo x φ é satisfeito em I com S, essa é a hipótese aqui, né? Então, quando é que isso acontece? Se não acontece de para todo x φ ser satisfeito em I com S. Ora, quando é que eu sei que para todo x φ vale? Né? Quando para todo indivíduo do meu domínio, eu tenho que φ é satisfeito em I, agora onde x é substituído por D. Então, como eu tinha que não era o caso, eu tenho não é o caso que para todo elemento do meu domínio, φ é satisfeito em I com S, onde S agora tem a substituição de x, da variável x, por D.
tá? Ora, se não é o caso que para todo indivíduo vale isso, é porque tem pelo menos um indivíduo, ou seja, existe um indivíduo D que φ não é satisfeito em I, onde S é substituído por X por D. Então, existe pelo menos um. Ora, se existe um elemento que não satisfaz, é porque, pela definição da negação, ele satisfaz não φ. Ou seja, I não satisfaz não φ, onde S é substituído por D. E, por fim, né, se existe um D tal que não φ é satisfeito de I com S, onde X é substituído por D, é porque I satisfaz a fórmula existe X não φ com S. Então, essa seria a demonstração, né, que essa fórmula é válida. Tá? Ou seja, eu peguei qualquer estrutura e qualquer função S, demonstrei que a fórmula não para todo x φ implica em existe x não φ é satisfeita em I com essa função S, né? Essa noção é a mesma coisa, né? De se não para todo x φ é satisfeito em I com S, então existe x não φ é satisfeito em I com S, e depois eu demonstrei que da minha hipótese eu chego na minha conclusão, tá? Seguindo a definição recursiva semântica. Aqui é aqueles mesmos passos, né, que a gente faz em lógica proposicional. O que muda é que na lógica de primeira ordem a gente tem uma estrutura, tem quantificadores, né, tem as variáveis, então ela tem uma notação mais densa. Mas a ideia é semelhante à lógica proposicional. Como é que eu mostraria, por exemplo, que uma fórmula é falsificável? Por exemplo, para todo x, p de x ou i de x, implica em para todo x, p de x ou para todo x, i de x. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando para todo e jogando para dentro da disjunção. É isso que eu fiz. Né? Ou seja, essa é uma fórmula que ela é falsificável, ou seja, eu consigo definir uma estrutura que não satisfaz essa fórmula. Bem, então, para eu mostrar que ela é falsificável, eu preciso apresentar uma estrutura I, uma função S, tal que essa estrutura I e a função S não satisfazem a fórmula para todo x, p de x ou i de x, impliquem para todo x, p de x ou para todo x, i de x. Bem, quem seria essa estrutura? Eu tenho que encontrar alguma estrutura. Bem, suponha que a estrutura seja a seguinte: eu tenho o meu universo de discurso como os naturais e tenho o P e o I interpretado como a relação de saber se o número é par ou saber se o número é ímpar. Tá? Então, o que eu estou perguntando? Para todo indivíduo, ou seja, todos os números naturais, eles são ou par ou ímpar, isso é uma coisa que é verdadeira. Isso significa dizer que todo indivíduo é par ou todo indivíduo é ímpar? Não, isso é falso, né? Nem todo indivíduo é par e nem todo indivíduo é ímpar. Ou seja, essa estrutura, né, faz com que eu defina que para todo x, p de x ou i de x vai ser satisfeito nessa estrutura I, mas não vai ser satisfeito para todo x, p de x ou para todo x, i de x. Ou seja, essa estrutura I de N satisfaz que todo indivíduo ou ele é par ou ele é ímpar. Por outro lado, ela não satisfaz que todo indivíduo é par ou todo indivíduo é ímpar. Aqui é a função S. A função S, pessoal, pode ser qualquer, tá? Porque eu não tenho nenhuma variável livre ali, eu posso pegar qualquer função S. Tá? Ou seja, vale o meu antecedente e não vale o meu consequente. Né? Ou seja,
Isso aqui é quando a implicação é falsa, né? Ou seja, o primeiro vale, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Então basta eu demonstrar isso, né, com a nossa definição recursível e a gente vai ver que essa fórmula com essa estrutura ela é falsificável. Bem, um teorema que é utilizado bastante em lógica, né, se eu tenho duas funções S1 e S2 de variáveis em elementos do meu domínio que concordam com os mesmos valores de variáveis livres, então eu vou sempre poder dizer que uma fórmula φ é satisfeita aí com essa minha S1, se somente se ela também é satisfeita com S2. Por quê? Porque para todas as variáveis livres que aconteciam na fórmula φ, elas concordam no valor. Tá? Aqui a gente, para provar esse teorema, precisaria fazer uma demonstração por indução no tamanho da fórmula. Tá? Então isso fica como tarefa para vocês. Bem, um corolário disso, né, é que eu vou dizer que I satisfaz a fórmula φ com todas as funções S, tá? Se as minhas fórmulas são uma sentença. Lembrando, o que é uma sentença é uma fórmula que não tem variável livre, tá? Ou seja, é uma fórmula sem variável livre, tá? Então, eu tenho que satisfaz a fórmula φ com todas as funções S, ou então, e não satisfaz a fórmula φ com nenhuma função S, tá? Porque elas vão concordar em todas as variáveis livres, não tem nenhuma, tá? Então, essas duas noções, né, para uma fórmula φ, ou vale a uma ou vale a outra, certo? Bem, para concluir, né, e a noção principal, né, todo esse caminho que a gente trilhou até aqui é para chegar na noção de raciocínio, né? Ou seja, a noção de consequência lógica. Tá? Então, seja gama um conjunto de fórmulas, isso forma a nossa base de conhecimento, ou seja, o que a gente sabe sobre o mundo representado em fórmulas, e φ uma fórmula, a gente vai escrever que φ ele é consequência lógica de gama. Se eu pegar toda a estrutura aí e toda a função S, se toda a fórmula psi de gama é satisfeita com a estrutura aí de S, então, se isso acontece para todas as fórmulas, eu tenho que a minha fórmula φ também é satisfeita na estrutura aí com S. Tá? Aqui é aquela mesma noção de lógica proposicional. Na lógica proposicional, eu pegava toda a função de valoração, se ela se tornava, né, a fórmula de gama verdadeira, então eu tinha que a minha fórmula de φ ela era verdadeira. Aqui na lógica de primeira ordem, o que a gente tem é a noção de estrutura e função S. Então eu estou dizendo que todas as minhas fórmulas de gama são satisfeitas na estrutura I com S, se acontecer dessa estrutura I e S tornar essas fórmulas satisfeitas, todas elas de gama, então eu tenho que satisfazer de φ. Então é aquela mesma noção que a gente tinha, tá? O que que muda? Muda que agora a gente, ao invés de ter função de valoração, a gente tem noção de estrutura e função S. Quando não é o caso, a gente escreve que φ não é consequência lógica de gama, cortando o símbolo do turnstile. E aí, novamente, para abreviar a notação, gama é um conjunto, né? Mas muitas vezes, ao invés de representar o conjunto, eu simplesmente represento o conjunto de fórmulas seguidos por vírgula. Tá? A gente diz que duas fórmulas são logicamente equivalentes se φ tem como consequência lógica psi e psi tem consequência lógica φ. Tá? Aqui são alguns exemplos que dizem que para todo x φ, isso tem como consequência não existe x não φ. Existe x φ tem como consequência não para todo x não φ. Tá? Essas duas fórmulas valem o contrário, ou seja,
Isso aqui são lógicas equivalentes, né? Ou seja, não existe x não φ também tem como consequência para todo x φ, né? E a mesma coisa, não para todo x não φ tem como consequência existe x φ, tá? Eu tenho que para todo x, se φ implica em psi, então eu tenho para todo x φ implica em para todo x psi, também vale como consequência lógica, tá? Todos esses casos a gente teria que demonstrar usando a nossa noção de consequência lógica. Então, essa é a noção, né, que ela é similar à noção de lógica proposicional, com a variação de que agora a gente tem uma estrutura e uma função S.